Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que verifique se há quórum regimental. Fazer a leitura dos vereadores presentes nesta sessão extraordinária. Líder do governo, Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmir Guedes Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Winneborgs Inés Rodrigues, Ricardo Casagrande, Rodrigo Batista Gonçalves, Valdeci Feira Lima. E havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Antônio Carlos da Silva que proceda com a leitura bíblica. Espera aí que eu preciso achar aqui, né? Foi assim de sopetão. A leitura da Bíblia dessa extraordinária é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Se, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Obrigado, Eduardo. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata anterior. Senhor presidente, solicito o cancelamento da leitura da ata e que seja enviado cópia aos vereadores interessados. Coloco o pedido do vereador Eduardo em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se manifestar. Aprovado o pedido do vereador. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura do projeto e das 3 comissões. Projeto de lei número 26/2018, de 23/7/2018. Autor Otávio. Autoriza abertura de crédito adicional especial o exercício de 2018 no montante de R$ 3.327.000 e da outras providências. Autor Otávio Augusto de Tomás Gomes. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistente Social pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistente Social pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela aprovação. Coloque em discussão os pareceres. Com a palavra, vereador Dalmir Guedes Júnior. Já falou aquela hora, né? Senhor presidente, eu pedi para falar porque acho que o nobre secretário pulou na comissão de finanças, né, Toninho? Nossa. Não, de obras. Tem um voto em separado e disse que iria ser lido em plenário, por isso que eu preciso ler o voto, né? Desculpa, passou desapercebido, nobre. Não, é porque senão fica, eu assinei uma coisa e não falo, mas é só para justificar, né, o meu voto no parecer. Eu vou só ler uma parte do parecer do IBAN, tem outra parte aqui que eu tinha deixado pular, que ele fala o seguinte: o documento em epígrafe deixa muito a desejar. Qual o documento? PL 26/2018. Pois que não atende ao que a legislação lhe determina como conteúdo. Limita-se a encaminhar o PL 26/2018 ao Poder Legislativo e a informar que o mesmo se destina a autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial para custear despesas com aquisição de imóveis,
sem dizer pelo menos para que servirão. Faltam ao documento informações importantes para que o Legislativo autorize o crédito especial. Então, vou ler novamente. Faltam ao documento informações importantes para que o Legislativo possa autorizar o crédito especial, tais como, e ele elenca um monte de documentos, só vou colocar o último aqui. Falta-lhe demonstração da existência real do recurso. Então, é uma parte do parecer do IBAN. Por conta disso, eu dei pela ilegalidade na Comissão de Obras e Serviços. Ainda em discussão os pareceres. Com a palavra, o vereador Eduardo Vasconcelos. Senhor presidente, só quero retificar uma fala minha. É que eu falei que o vereador Dalmi deu pela... É que o IBAN, né, ele não fala que o projeto é ilegal ou legal. Na realidade, a conclusão é o seguinte: recomenda-se uma revisão de conteúdo na mensagem justificativa e no corpo do projeto, na Lei nº 26 de 2016, a fim de torná-los claros e, portanto, admissíveis. E eu falei que o vereador Dalmi foi contra, né, o parecer do IBAN, e o IBAN não fala se é legal ou ilegal. Ainda em discussão os pareceres. Com a palavra, o vereador Ricardo Casagrande. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, quem ainda continua aqui no Legislativo Ilhense, quem nos acompanha em suas casas. A bem da verdade, eu não viria aqui hoje não, viu, Beto? Tanto é que na primeira discussão eu prestei atenção e eu acho que eu não posso me acovardar de pelo menos emitir a minha opinião, como todos praticamente fizeram aqui nesta noite, diante de um projeto tão importante para a nossa cidade, e nós percebemos aí a insistência do vereador Dalmi em defender a sua posição de ser contrário pela inconstitucionalidade deste projeto, e nós temos que respeitar, embora eu particularmente não concordo por tudo que já foi explicado, evidenciado aqui, né? Mas me cabe fazer uma reflexão e convidar as pessoas que ainda estão aqui, aquelas que estão nos acompanhando em suas casas, porque eu entendo da forma como você colocou também. É muito cômodo eu chegar aqui e falar do papel da Unesp, que é importante, todos nós sabemos aqui, ninguém, em hipótese nenhuma, falaria o contrário. E, de repente, na hora que a Unesp precisa de um feedback, de uma resposta por parte dessa casa, nós dermos uma resposta contrária. E nós temos que deixar isso bem claro, que se todos nós tivéssemos um entendimento que tem o vereador Dalmi, e repito, ele tem as suas razões para isso, é público e notório nós dizemos aqui que nós nem estaríamos discutindo isso nesse momento, porque o projeto sequer seria aprovado há cerca de 30 dias, porque quando nós tivemos que fazer uma votação de última hora, e aqui eu quero parabenizar o vereador Eduardo e também o vereador Valdeci, que naquele momento, como membros da Comissão de Constituição e Justiça, deram pela legalidade, e daí nós acabamos aprovando essa sessão por parte da CESP para a Prefeitura. Então, deixar bem claro isso, né? Eu acho que, embora nós tenhamos que respeitar a decisão do parlamentar, que tem as suas convicções, mas que não traz nenhum benefício para a nossa comunidade. E eu entendo que tem certas coisas, e graças a Deus que eu acho que esse pensamento ele é compartilhado dos demais vereadores, que a decisão tem que ser muito rápida, né? Embora nós saibamos que o jurídico desta casa não teve tempo hábil, como também justificou que não teria tempo hábil para fazer a apreciação e dar o parecer naquela oportunidade, a discussão demandava uma ação muito rápida pela questão do tempo. E foi isso que nós colocamos naquela oportunidade. Então, da minha parte, repito, embora respeite, mas não concorde com a atitude que foi tomada contrária em relação a um projeto que não traz um benefício para a Unesp, traz um benefício para a comunidade. Nós estamos falando da ordem de mais de 30 milhões de reais, gente. De um encontro de contra, pura e simplesmente. E a questão da legislação eu também entendo dessa forma. Eu não sou especialista da área, mas a legislação, uma lei,
ela não é matemática, como 2 mais 2 são 4, ela vai muito da interpretação, e aí nós temos que respeitar as opiniões contrárias, mas deixar bem claro a minha posição aqui, muito claro, não só enquanto representante desse legislativo, de uma parcela da nossa comunidade, mas também das minhas decisões pessoais. Eu vou sim acertar, como vou também errar. Eu acho que isso é do ser humano, e quando a gente erra, a gente tem que reconhecer o nosso erro. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: o Ricardo pode errar, mas eu prefiro ser julgado nos meus erros pela minha ação, jamais pela minha omissão. E eu não poderia, nesse momento, deixar de estar ao lado da aprovação de um projeto tão importante que, me desculpe, professor Enes, com todo o respeito que a Unesp mereça, e ela merece, porque eu tenho dito, desde quando eu cheguei aqui, que a Unesp é a mola propulsora do desenvolvimento da nossa comunidade, mas de uma conquista para a nossa cidade. São mais de 30 milhões de reais. E nós, esta Casa de Leis, não poderia se dar ao luxo de, pura e simplesmente, à luz de uma determinada interpretação jurídica, votar contrário contra essa conquista. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloque em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Dalmi Guedes Júnior. Só para falar, senhor presidente, que talvez eu não tenha sido claro, eu não voltei para defender mais uma vez, não. Eu tive que fazê-lo porque o voto era em separado e a justificativa era em plenária. Se eu fosse escrever novamente, a gente estaria esperando eu fazer o texto até agora. Então, eu quis adiantar e falei que o meu voto é separado e eu tenho que justificar em plenário. Era apenas isso. Tá? Agora, só para complementar, qualquer projeto que vier para essa Casa de Leis pode ser 200 milhões. Se eu entender que é ilegal, eu não vou votar, independentemente para quem seja, independentemente do benefício. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Eu esqueci só de complementar, quando eu estava ali, não ia voltar, mas a lei de dação, além do que já foi falado essa noite, ela fala que, para ser feita a dação em pagamento, tem que ter uma lei disciplinando no município, e essa lei não existe. Tem isso ainda. Existe uma lei federal, que foi feita no ano 2016, mas essa lei vale para a União, não para o município. Então, é mais uma questão aí que eu tinha esquecido de colocar, mas é isso. Ainda em discussão o projeto? Só vou fazer um comentário aqui. Quero agradecer, Eduardo, quando você me colocou a questão do município, você e o Toninho pesquisado, acho que Mato Grosso, né? E que foi o Tribunal de Contas, deu pela legalidade esse encontro de contas, que não existe, não está tendo prejuízo, o município só está lucrando, e, mais uma vez, parabenizar aqueles que estiveram lá e que conseguiram, em tão pouco tempo, um bem, ou uns bens, que vem aí, ao longo dos anos, uma luta de professores, entidade, etc. e tal, e conseguiram, em tão pouco tempo. Só isso. Ainda em discussão o projeto. Deixa eu falar daqui, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos da Silva. Não, eu acho que a gente tem que parabenizar aí o professor Enes, o pessoal da Unesp, o prefeito também, o Cidinho, o Osmar, todo aquele grupo, né? Eu acho que é um momento importante. E essa vitória foi aos 49 minutos do segundo tempo, né? Porque complicado, trocou o governador, o Beto, diz que eu esqueci o nome do França. Eu acho que foi muito importante nessa questão, né? Eu até disse, talvez se não tivesse trocado o governador, talvez nós teríamos, né? Com certeza nós teríamos perdido, né?
esses prédios. Então, Beto, de fato, o França foi muito importante para a gente nessa questão, né? E a luta, a correria, a persistência, né? E aquele susto que a gente levou, o presidente da SES preso, foi tudo muito, né? E aí a gente sabe como é que foi a correria, e até o projeto chegou aqui, nós pisamos para botar em extraordinária, porque foi, né, não tinha jeito, até o dia 7, né, então, enfim, mas eu acho que momento histórico, né, não perdeu 32 milhões, e não só esse valor, né, mas o valor também, né, de a Universidade de Ilha Solteira se fortalecer muito, né, com esses prédios, né, enfim, eu acho que é muito positivo para todo mundo aí, e parabéns para vocês aí que estavam na frente desse trabalho aí. Ainda em discussão o projeto? Ninguém mais querendo discutir? Vou passar para a votação. Votação é nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela reprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Aprovado pela maioria qualificada. 8-1. Quero agradecer a presença aqui do diretor Enes e do vice-diretor Ricardo Alain. Peço também para que os vereadores aguardem um minutinho para assinar aqui. Para assinar, tá? Agradeço aí a paciência. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Vai assinar, doutor? Assinou lá, doutor?